Olá, nós estamos iniciando mais um TCV Entrevista aqui no Canal 4, a imagem da sua cidade. No programa de hoje, eu estou recebendo a professora e coreógrafa da Academia Corpo e Companhia, a Carla de Paula Lima. Vamos falar do 17º Festival da Academia aqui em Presidente Venceslau. Paula, obrigado por você ter aceito o nosso convite. É a primeira pessoa que te chama de Paula? Sabia que eu ia fazer algo. 17º Festival? Isso. Já? Praticamente a minha vida toda. Sua vida toda, né? É que a escola existe, né, há bastante tempo. Eu e minha irmã, que somos professoras hoje, nós fazemos aula desde os 3 anos, né, na Academia Corpo e Companhia, quando ainda não era nossa. Então, minha irmã tem 23 anos, eu tenho 18. Ela começou aos 3 anos também, faz 20 anos que ela dança. E eu também comecei aos 3 anos, né? Fazem 15 anos aí. E ela faz 5 anos já que a nossa professora, antiga dona da escola, e ela foi embora para São Paulo e a minha mãe comprou a escola dela. Mas minha irmã já assumiu as aulas, já tinha assumido desde quando ela ainda era dona. Então, há uns 8 anos mais ou menos que minha irmã já era professora. Eu, como ainda era muito nova, só ia, né, acompanhando. Aí, a partir do momento que minha mãe comprou a escola, eu fui entrando na dança. Literalmente você entrou Entrei na dança. Você tocou em dois pontos aí. Da idade que você começou, que eu achei muito interessante que você falasse um pouquinho mais, porque antes da gente começar a bater esse papo, você me disse, tem alunas que entram lá com 2 anos e meio. Isso. O que é fazer balé aos 2 anos e meio? Então, é uma coisa assim muito interessante, porque a gente fala, mas o que a criança vai fazer lá, né? Mas é legal porque desde cedo, trabalhar esse lado artístico da criança, desenvolver o senso rítmico dela, de coordenação, de estar em grupo, né? Já é interessante porque vai despertando na criança esse interesse por continuar, entendeu? Às vezes, quando você já começa cedo, você vai se adaptando àquele meio e você não consegue mais ficar sem aquilo, né? Que nem aconteceu comigo e com a minha irmã. Desde os 3 anos, a gente nem sabia que a gente existia praticamente, né? Minha mãe sempre quis dançar e ela não dançou, realizou um sonho com a gente. Certo. E a gente, conforme você vai crescendo e vai entendendo melhor, você vê a diferença que faz uma criança que participa desse tipo de coisa, de desenvolver arte, né? Pode ser tanto com a música, fazer aula de música, fazer aula de dança, e da criança que não faz nada, porque ela aprende a conversar melhor, a postura, tanto postura mesmo e de se portar, né? É muito diferente. Os pais falam que dá para perceber. E é muito legal, porque trabalha isso desde cedo e às vezes também quando a pessoa atinge uma certa idade, muita gente quer dançar, quer fazer aula, muitas pessoas, só que elas chegam e falam assim, eu tenho 15 anos, já não dá mais tempo. Imagina, sempre é tempo, tanto é tempo de fazer desde pequenininha e ver se dá uma continuidade, e também é tempo de entrar lá com seus 20, 30, 40 anos, nunca é tarde, nunca é cedo. Como é que é aquele movimento com o pé que vocês fazem? Ponteiro, como é que é? Isso, esticar os pés, fazer a ponta do pé, né? E quando a gente faz o pé ao contrário, é o flex. Na verdade, assim, explicando. Não faz mais isso. Você faz. Eu tenho alunas que comecei uma turma agora, que elas estão fazendo jazz e contemporâneo. Certo. E uma turma chegou, a do jazz, essa turma, elas têm lá seus 30 anos, 40 anos, na mesma idade, né? Elas chegaram assim, a gente quer dançar. O que importa é que a gente quer dançar. Eu falei, então vamos lá. E elas estão assim,
Ah, elas entraram, mas a gente não vai conseguir fazer nada, já entenda que nós somos já terceira idade. Eu falei, que terceira idade? Hoje elas estão vendo que não é, nunca é tarde, consegue fazer sim. Aos poucos a gente desenvolve isso, né? Um ponto que você também me chamou a atenção, o fato você é professora de dança. Uhum. Né? Você acho que eu entrevistei você tinha o quê? Primeira vez? Eu tinha 16, que foi a primeira vez que meu grupo foi para Joinville, acho que foi. Ou antes, eu não lembro, acho que foi. Você era bem pequenininha. Na idade, meu Deus, mas ela já é professora, né? Falava com uma propriedade, com uma autoridade, assim, eu achei bem bacana. Como é que é lecionar como é que é cuidar dessas jovens, dessas crianças, dessas meninas? E como é que é criar coreografias, cara? Então, eu realmente comecei muito cedo. A primeira turma que eu assumi, eu tinha 13 anos. E assim, eu me vi, né, numa situação que eu tinha alunas que tinham lá seus 12 anos, eu tinha um ano a mais que elas. E eu tinha que me portar como, né, uma pessoa bem mais velha, bem mais experiente. Mas quando eu assumi essa turma, eu também já tinha feito aula há muito tempo, né? Como eu te falei, eu comecei desde os 3 anos e a gente fazia cursos, né? Vários cursos, então, assim, mas em termos de lidar com as crianças, que hoje já não são mais crianças, é uma coisa muito interessante e fascinante. Na verdade, é o que mais, assim, me fez eu querer continuar, porque você forma as crianças ali, né? Querendo ou não só na dança. Elas, principalmente por ser uma atividade que elas escolhem fazer, elas veem na gente um exemplo. Então, a coisa mais interessante é quando chega uma baixinha de 3, 4 anos e fala: tia, quando eu crescer, sabe o que eu quero ser? Professora de balé que nem você. Então, isso é muito interessante. E eu fui desenvolvendo isso, eu cresci junto com elas. Eu acho que a melhor parte de um profissional que ensina é quando ele ensina e ele aprende, né? Então, essa turma que eu iniciei, elas estão comigo até hoje. Algumas já saíram, claro, entraram outras, mas tem uma grande parte dessa primeira turma que eu tenho, que era uma turma de jazz, que estão comigo até hoje, e eu falo para elas quanto que nós crescemos juntas, tanto que elas me ensinaram, tanto que eu ensinei a elas, né? E isso é muito gostoso. E na parte de coreografar, eu sou apaixonada por coreografar. Eu sou assim, eu sempre, desde pequenininha, eu gostava desse negócio de comandar. Vamos fazer um teatro na escola, vamos criar algum trabalho. Eu sempre era daquela, sabe? Aqui é dando as ideias, isso. E então eu sou apaixonada por coreografar e eu crio, assim, onde às vezes minha mãe fala: Carla, vai com calma que eu começo a colocar umas coisas assim meio diferentes no palco, vamos dançar com... O ano passado eu criei uma coreografia de basquete, coloquei uma cesta no palco, todas dançando com as bolas de basquete. Minha mãe: pelo amor de Deus, como que a gente vai colocar uma cesta de basquete no palco? Aí esse ano a gente também vai, cada ano a gente vai inovando mais, né, porque é uma coisa muito fascinante, assim, você pegar uma ideia, transportar para a dança, fazer as crianças sentirem o que elas estão passando, entendeu? Que elas têm que passar, né, uma mensagem, tanto do tema, quanto se for uma, sei lá, uma proposta de vamos conscientizar alguma coisa. Então isso é muito interessante. E aí as pessoas me perguntam: como que você começa a coreografar? Você escolhe uma música e se inspira para a música, ou você se inspira e escolhe uma música? Qual vem primeiro? Aí vai... As duas coisas. As duas coisas. Às vezes eu tô vendo as minhas alunas assim na aula, aí elas fazem, às vezes não é nem exercício mesmo, às vezes elas comentam alguma coisa que dá um clique assim, você fala: nossa, isso deve ser legal. Aí você vai, pesquisa a música, pesquisa o tema, o que ficaria melhor naquela proposta, para aquele grupo. Ou às vezes eu tô estudando a música e eu penso: nossa, acho que isso fica legal. E aí vai indo. A gente, todo ano, tem que estar cheio de ideias, né? Você tem que ler bastante, assistir bastante coisas, né? Quanto mais você vê, mais você vai criando a sua linha, né? No Brasil, nós temos muito, Carla, em que se pegar, em que ler, em que assistir aqui no Brasil.
A gente tem sim. Apesar de a parte artística relacionada à dança, principalmente ao balé clássico, ao jazz, essas coisas que não nasceram aqui no Brasil, né, que tem suas vertentes lá fora, as pessoas acham que não, só que a gente não tem, que o Brasil é um pouco fraco para isso, mas nós temos grandes profissionais, grandes escolas, assim, livros muito interessantes, assistir o trabalho dessas pessoas, as coisas que elas criam. Quando a gente vai para festival fora, que nem a gente foi o ano passado para Joinville, 2 anos consecutivos, né? Lá estão os grandes profissionais da área aqui no país e tanto lá fora, né? Então você assistindo, você vai enriquecendo, né? Não que você vai copiar o trabalho, mas você vai criando sua linha em cima daquilo. Isso eu acho legal, isso eu não acho, então eu vou fazer desse jeito, né? E a gente tem do balé clássico, a gente tem a sede do balé do Bolshoi, que não é do Brasil, mas nós temos a sede aqui, que é em Joinville, e é fascinante assistir esse grupo, é muito legal. A gente já assistiu o balé do Bolshoi do Brasil e elas assistiram também o balé do Bolshoi de Moscou, que eles se apresentaram em Joinville, é super legal. A gente tem na área do sapateado a Kika Sampaio, que ela é de São Paulo e ela trouxe o sapateado assim, muito forte, ela trabalha muito bem isso aqui no país. Cristiane Matalo, que ela tem até uma ala numa escola de samba, que é o sambateado. Então, e a gente vai trazendo essas artes que não são brasileiras, não nasceram aqui, e vamos trazendo para o nosso país, para nossa cultura. E vai dando uma coisa muito legal. E cada vez isso está crescendo mais, isso que é legal. Ok, estou conversando hoje com a Carla de Paula Lima, ela é professora e coreógrafa da Academia Corpo e Companhia. O 17º Festival da Academia Corpo e Companhia acontece nos dias 10 e 11 de dezembro no Coroados Tênis Clube. Continua já, depois do intervalo comercial.